Bom dia a todos os irmãos estelares, seres de luz, né? A gente está passando a um momento no planeta que eu creio que é aquele ponto, aquela mensagem, né? De acordar de vez, né? Porque no fundo, no âmago, o que é ser um trabalhador de luz, né? A gente já nos meios ufológicos e tudo mais, a gente já vinha alertando muita coisa sobre os Anunnakis, sobre a interferência de forças planetárias caídas, né? Existe um conhecimento enorme, eu sempre friso nas lives, né? É um conhecimento que eu aprendi, mas eu sempre tenho a intuição de passar ele e, e eu sempre acabo passando, né? Quando você tem o conhecimento da luz, né? Você entende que tem forças planetárias que elas vão trabalhar para uma ascensão, vão trabalhar para uma transição, transição de conceitos, transição de pensamento, né? E uma coisa de quinta dimensão que muito se fala é o amor incondicional, né? Mas o que seria esse amor incondicional? Essa ferramenta de ascensão planetária? É aquela coisa que eu sempre friso aqui. Às vezes é muito diferente o falar do sentir. O que ocorre? Muitas vezes é fácil para as pessoas falarem assim: a gente tem o amor incondicional e a gente pode realizar a transição planetária, né? A gente ouve bastante isso, né? Principalmente nesse pensamento New Age de agora, né? É, mas essa, essa questão do, do amor incondicional, ela é mais profunda, né? Porque o que seria esse amor incondicional? Esse amor incondicional que o ser humano precisa sentir para alcançar a quinta, sexta dimensão, ele não é algo simples de você falar uma ideia, de você passar uma ideia e pronto, acabou. Para você passar para a quinta dimensão, você precisa acreditar em Deus, falar bonito, ter uma ideologia bonita. Isso não é passar para a quinta dimensão. Ou passar para a quinta dimensão, você precisa derrubar tudo, se rebelar contra tudo. Isso também não é quinta dimensão. A quinta dimensão é o amor incondicional. Isso que eu acho que é o ponto mais difícil do ser humano entender. Porque o ser humano, ele é uma espécie que ele ainda não suporta viver com as diferenças. Então, por exemplo, o americano não gosta do russo. O judeu se dividiu com o Islã. A, a matriz africana é diferente da matriz católica. O indígena é diferente do cristão. Então, o ser humano ele ainda vê muito essa diferença. Então, por exemplo, o ser humano ele é um ser que ele ainda não convive em harmonia com a própria espécie. E para você alcançar o termo de transição planetária, você teria que conviver com espécies alienígenas. E olhem só aonde entra a chave que eu falo para vocês. E às vezes eu falo isso que eu tô falando não é negativo. Às vezes eu falo para as pessoas assim, ó, você despertar é você trabalhar o eu interno. O despertar é um processo individual. Você querendo ou não despertar, ele é um processo individual. As pessoas às vezes falam, a transição planetária chegou, a luz venceu. Não, não é bem assim. Como consciência coletiva, a gente está um pouquinho longe disso. Está um pouquinho longe disso porque o ser humano ele ainda não suporta a própria espécie, não suporta as diferenças da própria espécie. E
a maior prova disso, né, com todos esses arquivos que estão vindo à tona e tudo mais, é que aquela elite que poderia resolver muitos problemas do planeta, aqueles que têm um poder altíssimo em questão de material. Não estou falando poder espiritual, que o poder espiritual pode se desenvolver no homem do campo. A pessoa pode chegar, despertar e ela não vai ter corrente nenhuma prendendo ela. Se acontecer alguma coisa, vai para a luz. Mas essas pessoas que têm o poder material na mão, muitos deles veem o ser humano como produto. Tá aí a prova, os arquivos de Epstein aí. Tá aí a prova. Tá aí a prova. A vida humana, ela é vista como produto. É claro que não é. Se você pegar no âmago do assunto, você não vai estar só entrando no aspecto aquilo é só humano. Não é só humano. Existem forças ocultas que se alimentam do ser humano. Isso há muito tempo. Isso aí já é desde a época da Babilônia, desde a época de Sodoma e Gomorra. Tem forças planetárias que elas se alimentam, né? A gente tem algumas descrições desses seres de planetas que às vezes eu até brinco com o pessoal, às vezes eu até falo assim, né? É um assunto sério, mas às vezes eu até falo assim, essa característica que o pessoal fala de demônio, né, e tudo mais, ela é uma característica, a amônia, o enxofre, ela é uma característica de mestres planetários caídos. Então, por exemplo, Greys, reptilianos, seres planetários decaídos que fazem experimentos em humanos, eles têm esses cheiros, eles têm essas características, esses cheiros, essa energia densa. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é abduzida por Greys, ela tem uma experiência horrível. Então, se você pega e faz uma regressão na pessoa, ela vai lembrar da paralisia, ela vai lembrar dos implantes, ela vai lembrar da violação do corpo, né? Isso falando dos Greys. Os Greys, eles já trabalham a clonagem humana, eles já trabalham eles fazem a manipulação genética humana também, para que o ser humano se desconecte da personalidade. Isso é um assunto interessante que eu queria trazer também. Esse vídeo eu vou até postar no YouTube depois, porque eu vou trazer um tema delicado e interessante. Eu converso muito com as pessoas do meu meio, né? Teóricos da conspiração, por assim dizer. E uma das ferramentas que você faz o ser humano deixar de ser humano é você fazer ele esquecer quem ele é. É como se ele se tornasse só um corpo, um veículo para outras forças que precisam de transporte. Forças do caos que precisam de transporte. Então, quando um ser ele é violado geneticamente, o seu corpo é exposto a experimentos e tudo mais, essa pessoa esquece totalmente quem ela é. Ela se torna um veículo de incorporação. Agora vocês estão entendendo o que é isso? A pessoa se torna um veículo de incorporação para forças do caos, para entidades planetárias totalmente decaídas. Então, quando o ser humano ele passa por algo do tipo, ele é exposto a algo do tipo, eu estou falando de abdução aqui, experimento genético. O primeiro ponto, a pessoa precisa esquecer que ela está conectada com a centelha divina, quando ela é acessada por forças caóticas. Mas o que tudo isso tem a ver com essa questão agora do Epstein, que está vindo à tona? Com todos os políticos, o pessoal de Hollywood e tudo mais. Porque para a pessoa entrar para o clube das corporações, por assim dizer, a pessoa primeiro ela tem que esquecer que é humana. Porque um ser humano, ele não tem essa capacidade. Um ser humano com a centelha divina, ele não tem a capacidade de fazer algo contra um animal e contra um semelhante, quando ele está
conectado com a centelha divina, porque a centelha divina é a consciência. A consciência não deixa fazer. Então, quando a pessoa entra para esse tipo de questão, a pessoa primeiro precisa se desconectar da centelha divina. Depois que a pessoa se desconecta da centelha divina, ela se torna um veículo de incorporação para qualquer ser planetário ou força planetária decaída. Então, o que a gente está falando aqui são das forças ocultas que estão por trás da regência atual do planeta. É engraçado, né? Muitos seres de luz, sementes estelares, eles têm muita paralisia do sono, eles já são atacados espiritualmente desde a infância, né? Isso é uma coisa que sempre me ocorreu também, sabe? Se você observar, todo mundo que tem uma visão diferente, são pessoas extremamente atacadas espiritualmente. Começa ali uma vida ali, tem um trauma na infância, tem uma paralisia do sono. Porque essa pessoa que vê o outro lado do além, que vê o outro lado da moeda, essa pessoa ela é perigosa para o sistema, porque ela vai fazer outras pessoas pensarem também. Então, geralmente, essas pessoas são observadas pelos alienígenas decaídos. Os alienígenas decaídos que eu falo são forças greys e forças reptilianas, né? O pessoal chama de daimon, demônio, entre outras coisas, né? Mas isso é um termo mais dogmático, né? Seria isso. Mas o termo científico é uma força dimensional decaída. Então, quando vocês olham esses arquivos de Epstein, o que vocês pensam? Quando você olha esses deuses antigos que são adorados, Baal, entre outros, Baal, Moloch, essas forças, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Que é uma força dimensional ativa, que ela usa os corpos como transporte, que elas se alimentam da energia humana, do tempo, né? Do tempo, do DNA genético, que elas são viciadas na energia humana. O que vocês pensam? Eles estão extraindo alguma coisa das crianças? Adrenocromo? É liberado alguma coisa quando o ser humano emite muita dor, muito sofrimento? Libera alguma coisa? Libera uma energia? Um alimento? Um alimento para essas forças dimensionais? Elas precisam desse poder? O que vem à mente de vocês? Vocês acham que simplesmente é uma ignorância religiosa? Não é. Todo o simbolismo, todo o código de comunicação, as palavras-chave, eles são propositais. Eles são a mensagem subliminar, a manipulação do comportamento humano. Por exemplo, você está numa rede social, qual que são as mensagens que vêm para você consumir, para você gastar mais do que tem, para você ir beber no fim de semana, vai se divertir, né? Aí mostra aquele arquétipo do corpo feminino, né? Ideal, que seria a mulher magra e tudo mais, né? Aí as outras mulheres vêm falar, eu tenho que fazer isso também para ficar assim. É um padrão de existência, é um padrão de comportamento. O gosto de filmes, né? Que a gente é condicionado também a gostar de filmes que vão remontar tragédias, né? Por exemplo, os filmes edificantes, são muitos poucos filmes edificantes que existiram. Então a mensagem subliminar é para que, de certa maneira, o ser humano ache que tudo é normal. É mensagem subliminar, cara. A música ela vem com uma frequência, ela vem com uma mensagem subliminar. Então às vezes você acha assim, eu tô escutando uma música, não vai ter nada de mal nisso, eu tô escutando uma musiquinha. Às vezes aquela vibração daquela música é uma vibração que ela vai despertar um gatilho mental em você,
que pode levar à depressão, que pode levar ao suicídio, que pode levar a comportamentos esquizofrênicos. Então, o ser humano ele é condicionado desde que nasceu, porque a gente tem... Como que eu posso passar tudo isso? Ai, cara, eu lembro muito, tô fazendo essas lives, eu lembro muito, eu acho que nessas horas eu só posso dizer Pai, né? Universo, né? Então, assim, é muito condicionado. É muito condicionado. A gente tem que manter o coração intacto, né? Então, tudo é uma frequência e vibração. O símbolo, ele desperta um gatilho subconsciente, um gatilho de comportamento. A música desperta uma vibração, um gatilho de comportamento. O filme desperta uma vibração, um gatilho de comportamento. Então as pessoas elas são totalmente condicionadas. As pessoas são condicionadas. Agora eu quero compartilhar algo. Eu fiquei de compartilhar também, né? Existe um ser que ele tem muita importância na minha vida. Eu sou ufólogo, eu acredito na fonte divina, eu acredito na mãe natureza. Mas assim, quem me salvou, mesmo eu não tendo religião nenhuma, que salvou a minha alma, salvou meu espírito, foi Jesus Cristo. Ele é o mestre ascensionado e ele falou sobre unificação, sobre amor incondicional, sobre o novo parâmetro de consciência. E sabe qual que é a primeira condição para a elite mundial fazer o que faz? Não estou falando sobre condição de ninguém, estou falando daquelas pessoas que são da elite negativa. Qual que é a primeira condição? Podem pesquisar. Qual que é a primeira condição para fazer tudo aquilo? É negar Jesus Cristo. É a pessoa que nega a consciência crítica, ela entra nesse mundo, eles não negam os deuses. Eles não negam Baal, eles não negam Moloque, eles não negam nenhum tipo de Deus, crença ou ritual sexual. Eles negam Jesus Cristo. Eles negam Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi uma consciência de quinta dimensão que queriam que as almas voltassem para a fonte. Para você acreditar no perdão, acreditar no amor, para você olhar a natureza, respeitar as crianças, respeitar as mulheres, respeitar, olhar todo mundo de forma igual, né? Então isso é o poder oculto. Ele foi um mestre estelar. Ah, mas assim, o verdadeiro cristianismo, ele não é religião. O verdadeiro cristianismo, ele é a consciência crítica. O evangelismo e o catolicismo, ele já é condicionado pela elite, né? Muitos pastores, eles servem outros senhores. Muitos padres, eles servem outros senhores. Mas o cristianismo real é um estado de consciência que não está dentro da igreja. Não está dentro da igreja. Então a gente vem passar essa mensagem. E como o Hélio Couto fala também, a gente tem que voltar à fonte. Os Anunnakis estão aí, os Greys, os reptilianos estão aí, mas existe algo muito importante. Existem forças estelares que querem sua evolução. Existem cidades celestiais de dimensões superiores que querem, que vigiam a Terra. Então, se começar a ficar muito grave isso, vai haver um tipo de intervenção, sim. Vai haver um tipo de intervenção, sim, para que isso pare, né? É que os espíritos de luz, eles acreditam muito na humanidade, sabia?
E eu, como mentor e mensageiro espiritual, eu também tenho que acreditar na humanidade. Os espíritos de luz acreditam que o potencial humano pode despertar o Deus interno, pode despertar a fonte divina interna. Esse é o objetivo, você se conectar de volta à fonte. Então, é a busca, é a busca de cada um. Você tem que acreditar até o fim. Tem que acreditar até o fim. Então, como eu estava dizendo, o que Jesus Cristo passou foi um novo grau de consciência. Jesus Cristo ensinou um novo grau de consciência. Ele ensinou sobre a misericórdia e sobre a redenção. Ele não tem como você comparar a egrégora dele com o Velho Testamento. Não tem como você comparar os ensinamentos dele com a guerra Anunnaki. Jesus foi o mestre verdadeiro. Ele era a luz na escuridão, né? E essas forças planetárias de dimensão 5 em diante, elas querem justamente que o ser humano sem dor, apenas com consciência, volte à fonte divina. Porque é muito fácil, gente, as pessoas se distrair com política, com briga religiosa. É muito fácil as pessoas se distraírem com televisão, artista, e esquecerem quem elas são. É muito fácil. Aquele que não está no governo oculto, que não está fazendo aquelas atrocidades que acontecia naquela ilha, é o escravo. Então você tem o escravo e os senhores dos escravos, que constituem 98% da população. 2% usa a vida humana como produto, né? Então, é igual a Lester Crowley falava, faz o que tu queres, eles se colocam acima da lei, né? 2% usam a vida humana como produto e outros 96% são escravos. Aí, é uma coisa que eu já sabia. Os reptilianos, os seres planetários caídos, eles são como se fossem uma espécie de daimon, demônio mesmo. Eles são uma força dimensional. Uma força dimensional, ela se transporta de corpo para corpo, se transforma no toque, ela se transporta em atitudes. Então, ela é uma energia. E essa energia vai se transportando. É o princípio da magia. Então, essas forças, elas vão se transportando, né? E então, isso é 98% da humanidade. Os 2% da humanidade são os reptilianos, os antigos deuses, Baal, Moloque, os antigos Anunnakis, Enlil e tudo mais, que dominam a humanidade e que usam toda a energia humana do sofrimento, são viciados em se alimentar de seres humanos, do tempo e tudo mais, são 2%, né? E aí toda a turminha, pode colocar todo mundo aí, né? Então não tem direita e esquerda não, gente. Nunca existiu direita e esquerda, igual o Daniel Mastral falava também. Uma coisa que o Daniel Mastral falou, e que ficou na minha cabeça, ele falou, nunca olhe quem é o presidente de um país, olhe para o vice. Olha para o vice, o presidente é o bode expiatório. O vice é que está governando, né? Então, 2% essa elite dominante, 96%, 97% são os escravos condicionados, né? E só 1% é desperto. Então, esse 1% que é desperto, ele vai ter 96% falando que ele é louco. Por que falava? Nós, teóricos da conspiração, a gente era chamado de louco. Lembra quando a gente falava do MK Ultra, do controle da mente, do projeto ARP, controle do clima, da manipulação genética dos Anunnakis, né? O adrenocromo, né? Que já estava. Gratidão, gratidão. Agora,
só está mostrando, quando veio para o ventilador, só está mostrando que a gente estava certo. A gente não era teórico da conspiração. A gente era mensageiro da verdade. O que acontece dentro da Igreja Católica? O que acontece dentro das religiões? O que acontece dentro da política? Tá aí a prova. Nem o Dalai Lama escapou disso aí. Olha só. Então, assim, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Não vai ter outra saída. A gente vai ter que olhar para a quinta dimensão, vai ter que confiar na centelha divina, vai ter que confiar nos mentores estelares de luz, porque o que vai acontecer aqui na Terra é grande. E olhem, eu não quero ser imediatista, mas vão inventar alguma coisa para distrair o povo. Agora tem a Copa do Mundo, mas pode ser que eles soltem um novo vírus. A Covid foi planejada, que era para todo mundo se vacinar. A Covid foi algo planejado. Ela escapou do laboratório, a Covid. Escapou do laboratório. Tinha até grafeno nas vacinas. Tinha até grafeno. Então, assim, todo mundo se vacinou, porque a sociedade ficou desesperada. E muitas pessoas foram obrigadas a se vacinar, mesmo sem querer. Por causa do emprego, por causa das coisas. Não podia ficar sem se vacinar, senão perdia o emprego. Então, assim, a gente está num processo que é acorda ou acorda. Essas forças planetárias decaídas existem e eles levam o nome de deuses. Eles estão... Olha, eu vou me arriscar aqui falar isso. Eu não podia falar isso tudo que eu estou falando, mas eles estão... Tá na mão de Jesus mesmo. Eles estão na maioria das matrizes religiosas do mundo inteiro como deuses. Essas forças planetárias decaídas, eles são adorados como deuses. Tudo que é feito é em tributo a eles. São forças reptilianas, são alienígenas corruptos, dimensionais, né? Eu não gosto muito de usar o termo religioso nas coisas, mas a gente tem que falar a verdade. E tá aí, gente, o futuro tá provando o passado. A verdade está aí. Agora, quando você vê aquela mensagem subliminar, pizza, quando você vê quando você vê os símbolos nas músicas que você escuta, quando você vê que às vezes uma música que você escuta muda toda a sua vibração, você vai pensar diferente. Você vai saber o que está acontecendo. Porque a minha live é para isso, para você saber o que está acontecendo. Eles estão manipulando o seu espírito. As forças planetárias de luz querem que você desperte. Você precisa acordar até a autonomia da alma. A fonte já está em tudo. Então, o que a gente está formando é uma egrégora de despertar, porque a gente não vai deixar isso se apagar. A gente não vai deixar isso se apagar. Então, mesmo que passe, que venha a Copa do Mundo, que venha as distrações, a gente não vai deixar isso passar. A gente vai continuar aqui. Se for preciso falar 1000 vezes que tem forças planetárias decaídas que dominam, a gente vai falar as 1000 vezes. Não importa. E outra coisa, deve estar agitado lá a base Dulce, né? Eu preciso falar mais da base Dulce também. Não tenho falado muito da base Dulce. São 7 níveis, cara. Eu sei que tem muitos bunkers no mundo inteiro aí, né? Com reptiliano, Grey. Eu sei, tem muitos bunkers aí. A base Dulce tem 7 níveis de experimentos com humanos, né? E lá já tem os alienígenas, já que trocam tecnologia por vidas, né? Então, assim, o governo principal, assim, o governo oculto, ele tem uma conexão direta com as forças reptilianas, com esses Greys que trabalham bastante aí também, né?
E não é uma coisa bonitinha. Não é uma coisa bonitinha, não. Porque eu sei que eles usam a energia humana porque eles se alimentam do tempo, mano. É todo o tempo que é armazenado no nosso DNA, fluxo vital. O nosso fluxo vital, ele serve como um tipo de combustível para forças planetárias que se desconectaram. Então, todo fluido vital, energia vital, ela vai alimentar esses seres e vai conceder para eles um poder. E em segunda instância também, a Matrix ela serve como uma cadeia de almas, uma prisão de almas. Então esses seres eles querem prender as almas, porque quando as pessoas servem as músicas, os filmes, as religiões, quando as pessoas servem, as pessoas estão assinando pactos inconscientes. E quando as pessoas assinam pactos inconscientes, elas falam: eu estou preso na Matrix por consciência. E aí a pessoa reencarna de novo. Reencarna de novo. E se mantém nessa realidade por éons a fio, né? E, e agora a gente está no momento que a gente lembrou o que aconteceu em Atlântida. A gente lembrou agora o que são os magos obscuros, né? Os magos planetários obscuros. E olhem só, por que vocês acham que a África e a América Latina nunca saem da miséria? É uma pergunta que eu deixo, eu vou deixar em postagem também. Por que acham que a África e a América Latina nunca saem da miséria? Tá aí uma boa pergunta para as pessoas se questionar. Será que é para as crianças ficar solta, para ninguém dar conta das crianças que somem, né? Então, assim, vamos na força humana bruta também, né? Bastante escravo, Matrix, né? Testar doença também, né? Igual a AIDS que foi testada na África, né? O universo sabe do que eu tô falando. A AIDS também foi feita em laboratório e testada na África. Os países de terceiro mundo são cobaias humanas. Somos vistos como animais. Que coisa, né? E tem alguns países aí que estão nos conflitos internos aí que eram justamente centros de tudo de mais degradante que possa existir. É muito louco. A verdade ela é perturbadora, né? Mas ao mesmo tempo temos as forças de luz, temos as energias positivas do universo. Mas é uma realidade oculta que existe, está vindo à tona, vai continuar vindo à tona. E gente, vou falar aqui para vocês também. Busquem o autoconhecimento, a compreensão, porque o que vai ocorrer agora? Agora vai ocorrer a seguinte questão: a manipulação vai vir. Vai vir onda política, vai vir evento para distrair as pessoas e talvez eles soltem um novo vírus também para distrair, vacinar todo mundo e para as pessoas colocar a mente em outras coisas. Mas continuem com os pés no chão e despertos. E, e é isso que eu tinha para dizer nessa live de agora, né? E vamos seguindo, quem quiser compartilhar, fiquem à vontade para compartilhar, né? E a gente acabou citando o nome, falando, mas é que é complicado, para quem é desse ramo que eu sou, a gente não consegue ficar com a informação, a gente passa o conhecimento, não tem jeito. E vamos seguindo nesse caminho, eu desejo muita luz a todos, muita luz da chama violeta. E para encerrar a live, código fonte, limpe em mim, sinto muito, me perdoe, sou grato. Então, todo o trabalho é feito para que as pessoas despertem, olhem para o melhor e entendam que
Quando as pessoas se unirem, quando as pessoas despertarem esse amor incondicional, existe um caminho de luz para as almas boas, existe um caminho de luz para os seres despertos, e eles não vão ser desprezados pelos seres de quinta dimensão. As almas de luz e despertas que estão trabalhando no amor incondicional, elas vão ser resgatadas da Matrix. É a mensagem que eu tenho para passar dos mentores. Essa é a mensagem canalizada que eu tenho para passar dos mentores. Vai haver um resgate. Vai haver um resgate planetário e o joio vai ser separado do trigo. Namastê, gratidão. Gratidão.